Então, bom dia, meu nome é Ellen e o meu grupo é sobre o Muro de Berlim. Então, a biografia sobre o Muro de Berlim é falando um pouco sobre ele e como isso tudo aconteceu. Então, o Muro de Berlim ele foi construído no ano de 1961 ao redor da cidade do Berlim Ocidental. Esse muro que existiu entre o ano de 1961 e 1989 foi construído por autorização de Walter Ulbricht e Nikita Khrushchev, líderes da Alemanha Oriental e União Soviética. A construção do Muro de Berlim ocorreu dentro do processo de divisão que a Alemanha passou após a Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha ela foi basicamente dividida em 4 partes. Isso aconteceu por causa da polarização da Guerra Fria, mas não foi exclusivamente da Alemanha, como consequência das negociações entre os aliados, que eram os que se opuseram à Alemanha, que era o Japão e a Itália na Segunda Guerra Mundial. A Coreia e o Vietnã também foram divididos em 2 nações distintas. Então, a Alemanha foi dividida pela zona francesa, pelo Berlim Ocidental, que era a zona britânica, zona americana, e o Berlim Oriental era pela zona soviética. Algumas das consequências sobre o Muro de Berlim é o que? Ele contribuiu para a queda do bloco comunista do leste europeu e contribuiu decisivamente para a reunificação da Alemanha. A queda do muro também representou um grande desafio para os governantes da Alemanha Ocidental. A queda do muro ela também representou um grande desafio para os governantes da Alemanha, que encararam o desafio de realizar um tipo de modernização da porção leste da Alemanha. E a minha parte do trabalho é isso. E é só. Obrigada. Bom, eu vou falar um pouco sobre as curiosidades do Muro de Berlim. O governo comunista da Alemanha Oriental fez uma operação para fechar a fronteira de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. E com isso, muitas pessoas tiveram que escolher rapidamente de que lado ficar. Ou seja, do lado comunista ou do lado capitalista. E elas ficavam décadas sem poder ver os seus familiares e amigos que, infelizmente, ficavam do outro lado do muro. O muro era extremamente gigante. Ele tinha 155 km de perímetro, isso em 1989. E ele também tinha 127,5 km de cerca elétrica e sinalizadores. Então já tinha a tecnologia sendo instalada naquele tempo. E também eles tinham cães de guarda, torre de vigia, bunkers subterrâneos e com isso mais de 11 mil soldados. Eles trabalhavam firme para não deixar nenhuma pessoa pular do muro pro outro, né? Apesar de ter 2 muros. Tiveram vários apelidos dados pelos alemães, né? Como o Muro da Vergonha, o Muro de prisão, o Muro de campo de concentração, entre vários outros. E com a construção do muro, que ficou conhecido como a Zona da Morte, tinha uma igreja sendo que era construída ali no local onde era para passar o muro. Então ela teve que ser demolida, mas hoje em dia tem o memorial dela, né? Que foi feita com os escombros e está para visita até hoje. Quem quiser ir lá, tá lá bem bonitinha para ser visitada. E era possível ver o muro do espaço, né? Era bem bonito. Deixa eu só mostrar a imagem aqui. Um lado era o lado bem amarelo, que era o lado de Berlim, porque Berlim ele concentra mais de 4 mil lâmpadas de gases até hoje. E o outro lado, branquinho, do outro lado do muro. Então dá pra ver bem a divisão dos 2 lados.
e do espaço, assim, fica bem visível. E era 2 muros. Um era Interlandemauer e outro Gesamauer. E entre os 2 muros que tinha essa zona da morte, onde ficavam os cães, onde ficavam os soldados, todos aqueles equipamentos para poder, né, chegar a ferir as pessoas que tentassem pular do muro. Por enquanto que as pessoas da Alemanha comunista não podiam ir para a Alemanha ocidental, os ocidentais podiam visitar e tinham tipo um detalhe, porque o marco alemão e o marco ocidental valia muito mais. Então, quando fosse visitar a DDR, a pessoa tinha que comprar um por um e isso era obrigatório. E por essa de não poder passar do outro lado do muro, né? Tiveram várias mortes, várias pessoas se suicidaram nessa tentativa. E uma delas foi a Aida Sickermann, de 58 anos, que ela vivia num prédio, né, num edifício, e que ficava acessível pelo lado ocidental. Então, ela decidiu pular da janela. Então, antes de ela pular, ela jogou alguns objetos dela e ela pulou. E como foi muito rápido, ninguém conseguiu amortecer a queda, porque sempre que as pessoas tentassem pular, os bombeiros amorteciam a queda. E não foi o caso dela, que ela acabou tendo ferimentos, né, e acabou falecendo. E o outro foi, e a última morte, né, no caso, foi o de Humphrey van der Berg, com 58 anos, meses antes do muro, ele começou a planejar com a mulher dele de construir um balão, né? Só que o balão, ele não chegou no peso certo, então ele deixou a mulher dele e foi sozinho. Só que o balão, ele chegou aí muito alto, ele foi 2.000 metros de altura. Então acabou caindo no jardim de uma casa e ele acabou quebrando os ossos e danificando os seus órgãos internos e acabou a falecer. Mas não eram só moradores que chegavam a morrer nesse período do muro, como também pelo menos uns 8 soldados da fronteira oriental também chegaram a falecer por defender o limite do muro. É isso. Eu vou falar sobre o Muro de Berlim e o meu grupo é composto por mim, Eduarda, Ellen e a Tamires. Agora eu irei falar sobre um pouco do fim do Muro de Berlim. Em 1989, 28 anos após a divisão que deu origem a duas Alemanhas, protestos surgem quando ambos os lados estão pedindo a queda do muro. No dia 4 de novembro de 1989, 1 milhão de pessoas vão para as ruas de Berlim. No dia 9 de novembro, os noticiários anunciam que as fronteiras de Berlim Oriental seriam abertas. Isso foi suficiente para que milhares de pessoas fossem aos postos fronteiriços. Por isso, na noite daquele mesmo dia, às 11 horas, o muro começa a ser derrubado por berlinenses eufóricos com marretas, martelos e picaretas. Num dos controles de fronteira, chamado Bornholmer Straße, a pressão é tanta que os portões são abertos e a população começa a fluir. Do outro lado
do outro lado, Berlim Ocidental, são recebidos com festas, abraços e cervejas. Aqui está uma foto de um berlinense começando a derrubar o muro. Agora eu vou falar um pouco sobre a origem da queda do Muro de Berlim. Os primeiros passos para a reaproximação entre a Alemanha Ocidental e Oriental foram dados em 1973, quando ambos os países reataram seus laços diplomáticos. Em 1980, a República Democrática Alemã permitiu que seus cidadãos visitassem o lado ocidental, mas para isso ser possível, tinha que pagar uma taxa e apresentar os documentos. Aqui está uma foto de Ronald Reagan discursando em Berlim. Essa foi minha apresentação. Obrigada.